Viu Podcast, a sua mídia digital. Quero convidar vocês agora para o nosso bate-papo. Hoje a gente fala sobre um levantamento, pessoal, que mostrou que no ano passado foram registradas mais de 260 mil internações hospitalares na rede pública de saúde por conta de acidentes de trânsito, sendo que a maioria envolveu pedestres, ciclistas e motociclistas. A gente tem na linha para conversar conosco sobre esse assunto o primeiro vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o Dr. Ricardo Egel. É assim, doutor Ricardo, que eu pronuncio o seu sobrenome, ou é Egel? Você pode me ajudar? Tudo bem, doutor Ricardo? Boa tarde, tudo bem? Um grande abraço para o pessoal aí da região norte, o Ricardo Egel, está bem certinho. Estamos à disposição aqui de vocês. Tá joia. Obrigada, doutor Ricardo. Que bom contar com a sua participação para falar sobre esse assunto importante, falar também sobre o Maio Amarelo, né? Que nesse ano vem falando sobre a paz no trânsito, que começa por você, né, doutor? Perfeito. Um Maio Amarelo, né, todos os anos, para lembrar sobre a questão de trânsito, né, que é uma epidemia, né, no mundo inteiro, especialmente no Brasil, e ainda mais com esses dados, esses números que nós temos que são assustadores, são estarrecedores a respeito tanto das hospitalizações quanto das mortes, né, causadas pelos sinistros de trânsito no nosso país. A gente pode falar, então, que o público mais vulnerável é esse, né, o público dos pedestres, dos ciclistas e dos motociclistas, né, doutor? Perfeitamente, né? E lembrando, né, que os pedestres, né, os ciclistas e os motociclistas, quando no trânsito, eles estão a descoberto, né? Eles não têm a proteção, mesmo que mínima, de um veículo, de um carro, né? O pedestre, a proteção é ele mesmo, né? O ciclista, o capacete, né? O motociclista, o capacete, os equipamentos de proteção, mas mesmo assim, lamentavelmente, são os mais vulneráveis no trânsito e estatisticamente, infelizmente também, são os que estão mais envolvidos nesses nossos sinistros de trânsito. Teve uma queda até, né, na morte de pedestres, mas ainda é um número muito alto, né, doutor Ricardo? Estava vendo aqui que em 2022, acho que são os dados mais recentes, se não, o senhor me corrija, por favor, estou vendo aqui 5.387 mortes de pedestres. Na realidade, o que a gente tem que entender é que nenhuma morte é aceitável. Nós não estamos, a gente fala corriqueiramente em acidente, mas acidente dá aquela ideia de um caso fortuito, de uma força da natureza, de algo inesperado. O que nós estamos falando são de sinistros mesmo, são situações que são evitáveis através do comportamento, né, através da educação, do respeito às regras de trânsito. E como você bem falou, no 2022, que são os dados mais recentes que nós temos, né, 2023 ainda eles não estão consolidados, são dados do Ministério da Saúde, que nos falam em mais de quase 5.400 pedestres mortos. Mas acrescentando um pouquinho a isso, nós temos também 1.300 ciclistas e um número estarrecedor de quase 12 mil motociclistas mortos em sinistros de trânsito, a grande maioria deles evitáveis. E pessoas jovens, né? Jovens, a maioria jovens, doutor? A maioria são jovens, são pessoas faixa etária dos 20 aos 39 anos, que estão em plena atividade econômica, são pais de família, trabalhadores que acabam perdendo a vida e claro, cada vida importa, cada vida é importante, cada vida é uma família, não é apenas um número frio de uma estatística, e a gente lembrar que afeta aquela família, afeta a comunidade, afeta a questão econômica, né? Não são só perdas materiais, é aquela perda psicológica, aquela dor que fica, né? Então é um fator muito são vários fatores, né? É muito complexo isso, e cada morte nós não podemos aceitar. Nós temos que trabalhar pela paz do trânsito, assim como é o mote do Maio Amarelo, mas começar por cada um de nós, com o cuidado, né, com respeito às normas de trânsito, enfim, parte de cada um de nós, né? Eu acho também. Eu
sempre tenho esse olhar mais cuidadoso, viu, doutor Ricardo, quando estou dirigindo, né? Sempre tomo cuidado com o ciclista, tento tomar o máximo de distância possível se eu vou ultrapassar um ciclista. Tomo cuidado com os motociclistas também, né? Que muitas vezes, mesmo que eles estejam num comportamento arriscado, muitas vezes, né? Fazendo ultrapassagens perigosas, mas ainda assim eu tomo esse cuidado, porque eu tenho essa consciência de que eles estão mais vulneráveis, né? A gente que está no carro, como você colocou bem, a gente tem toda aquela carcaça ali que, bem ou mal, protege o nosso corpo, né? O motociclista, o corpo dele vai, mesmo com capacete, mas assim, o corpo dele é o que sofre impacto, isso, né? exatamente. E o pedestre é a mesma coisa, né? E quando a gente fala sobre essa situação, né, e em algum momento todos nós somos pedestres também, né? Isso. Porque nem sempre a gente está motorizado, né? Quando você vê essa questão do impacto, o que também nos salta aos olhos, porque é uma estatística assim terrível, é a questão de que a grande parte desses sinistros se dá por excesso de velocidade, ou seja, aquele excesso de velocidade não foi feito pela própria máquina, pela bicicleta, pela moto, foi feito por aquela pessoa que está no comando daquele veículo, que está pilotando, que está dirigindo, ou seja, o excesso de velocidade, o álcool e a direção, que é algo terrível, que está muito sabido por nós há muito tempo, mas infelizmente, se nós falarmos só desses dois fatores, eles já representam quase 50% das mortes e dos sinistros de trânsito. Uhum. E daí aliados também mais a questão do uso do celular, né, que é um fator de distração importante, né, o sono, mas são situações que a grande maioria, como eu disse, partem da própria pessoa, do cuidado que a pessoa tem que ter, é a falha humana que gera esse sinistro de trânsito. Entendi. E aí a gente tem que falar de educação também, né, doutor Ricardo? Por exemplo, eu estou falando de uma cidade, estou falando de Brasília, em que essa questão da faixa de pedestre colou muito bem, né? Desde 90 e pouco ali, me lembro eu adolescente, começaram as campanhas de educação e até hoje você, quando chega na faixa de pedestre, levantou a mão, os carros param para você atravessar, né? E em outras cidades, infelizmente, nem todas conseguiram emplacar. E eu acho que tem que ter um esforço, né, doutor Ricardo? Sem dúvida, você falou o exemplo de Brasília, e eu tenho pelo menos mais algumas cidades no Brasil, né? Nós temos na região sul, eu sou gaúcho, né? Na região sul nós temos a cidade de Gramado, que também tem esse respeito, né? Essa cultura, e daí a gente se pergunta, né? Por que em alguns locais isso, entre aspas, emplacou, né? Vingou essa atividade, essa função de que o respeito ao sinal de trânsito, o respeito à travessia do pedestre existe, em outros locais não. E a educação é fundamental, né? Você falou bem, né? A gente tem que começar essa educação desde cedo, né? De muito jovem, colocar dentro das escolas. Legislação normativa não nos falta. O que falta é efetivar, né? Fazer com que essa política pública da educação para o trânsito seja efetivada em todas as escolas, né? Uhum. Nós não podemos ficar só naquela questão da punição, sem dúvida nenhuma nós trabalhamos com esse binômio de punição e educação, mas nós acreditamos muito na educação e a educação com certeza vai transformar. Pode demorar um pouco, mas ela vai transformar o nosso trânsito. Verdade, doutor Ricardo. E para quem, como eu, né, dirige os veículos, né, carros, né, ônibus, enfim, os que estão menos vulneráveis, né, doutor Ricardo, eu acho que é mudar também essa mentalidade, porque a gente vai para o trânsito, não estamos competindo, não é uma arena, né, pelo contrário, o ideal é que todo mundo chegue bem no seu destino, acho que é isso, todos cuidando de todos, né. Perfeito, e o maior cuidando do menor, né? Uhum. Aquele que tem um veículo maior tem que cuidar do menor e sucessivamente, né? Todos cuidarem de todos, porque veja bem, nós estamos falando de trânsito, de mobilidade humana.
Você se desloca para o teu trabalho, para o seu lazer, para diversas situações. E é um deslocamento, não deveria ser um fator causador de dor, causador de morte, causador de hospitalizações e sequelas, né? A gente citou que esse número terrível de mortes, né? Mas se nós formos ver as hospitalizações que houveram, né? Isso é um custo que nós temos através do SUS, é um custo para cada um de nós. Só em 2023 aqui foram mais de 260 mil internações na rede pública. Então é um número assim estratosférico e que, se nós formos ver friamente na questão econômica, já é algo assim que abala a estrutura de qualquer governo, de qualquer nível, né, federal, estadual, municipal, pelo custo que tem. Mas nós não podemos pensar só na questão econômica, nós estamos falando de vidas, né? Então essa questão da paz no trânsito, isso aqui é o dia a dia, o Maio Amarelo é um momento que se tem para reflexão, mas é que isso deve ser feito a cada momento em que você sai de casa, você vai para o trânsito, você precisa se mobilizar para qualquer que seja a sua atividade, lembrar sempre, eu preciso ir e voltar em segurança e também pensar, né, em ter empatia na proteção por aqueles outros que compartilham comigo esse espaço público que é o trânsito, né? Perfeito. Doutor Ricardo, tem uma coisa que eu preciso comentar com você, que eu não posso deixar de falar, o que eu tenho observado com relação aos carros elétricos, como eles são silenciosos, doutor Ricardo. Esses dias eu estava atravessando num estacionamento e eu sou muito ligada. Né? Eu tomei um susto, assim, porque eu vi o carro se aproximando, mas o meu senso ali, sei lá, meu sentido né, não se ligou para o barulho de que estava vindo alguma coisa que deveria me chamar a atenção, né? Essa é uma preocupação também para quem analisa esse tipo de questão do trânsito? Sem dúvida que na realidade estão começando a não surgir já em uso, né? Tanto os elétricos como também os híbridos, né? Eles têm um ruído menor, né? Chama atenção, obviamente, quando eles vão dar marcha ré, que geralmente tem um aviso sonoro, né? Para a pessoa perceber que aquele veículo está dando a marcha ré. Agora, quando está a marcha avante, marcha à frente, né? Você não tem, geralmente, o nosso sentido da audição, que é bastante aguçado, percebe, tá vindo um veículo, tá vindo um carro, uma moto, você percebe isso. Mas nos elétricos, nos híbridos, você não percebe, você tem que sempre lembrar de que em qualquer momento, em qualquer local que você vai atravessar, que seja uma área de trânsito de veículos, né, mesmo que seja no estacionamento de um shopping, de um mercado, sempre utilizar a questão visual, né, olhar para os dois lados. Né? Mas ali é um local de mão única, mas não, a gente não pode se fiar, né, nessa situação. Olhe para os dois lados, não fique só com a ideia auditiva, porque pode estar vindo um veículo, né? E principalmente cuidado com as crianças, é fundamental. Sempre levar a criança pela mão, né? Que a criança menos de 10 anos, 12 anos, que não tem o hábito de cuidado, né? É importantíssimo que os pais, os responsáveis também cuidem das crianças, dos idosos também, que muitas vezes têm mais lentidão, né, na mobilidade, para ter cuidado especialmente com essa questão dos veículos elétricos. Né? E a atenção do motorista mais ainda, né, sabendo que aquele veículo dele ele é silencioso, o que é bom, né, para a questão da poluição sonora, mas tem que ter esse cuidado redobrado com a segurança dos pedestres e dos outros ocupantes da via. Verdade, doutor Ricardo. Olha, agradeço muito, doutor Ricardo, sua participação. Muito obrigada. É sempre importante a gente, né, mesmo que a gente fale bastante de paz no trânsito, da importância da gente se preocupar com o próximo, mas é importante a gente reforçar porque o dia a dia às vezes nos engole, né, doutor Ricardo? E aí eu vejo muitas pessoas descontando todas as suas frustrações da vida no trânsito, isso não é legal. É importante sempre a gente parar para refletir que são vidas que estão ali, né? São amores de alguém, de outras pessoas, pessoas que têm família, como você bem colocou, não são números, né? Então é importante que a gente mude a nossa cultura no trânsito. Obrigada, viu?
Nós que agradecemos, a Abramet sempre está à disposição e é um prazer estar compartilhando com vocês um pouquinho do nosso conhecimento científico e um grande abraço para todos os nossos ouvintes. Um abraço para você também, Dr. Ricardo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Eu conversei com o Dr. Ricardo Egel, ele que é o vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Viu o podcast, a sua mídia digital.